Falei que ia ser rapidinho. E agora a gente vai conversar sobre perda auditiva e quem vai nos dar todas as informações é a fonoaudióloga Bia Pessoa. Tudo bem, minha flor? Bem, obrigada por ter vindo, viu? Feliz de estar aqui. Ô Bia, como é que eu posso identificar quando que alguém, outra pessoa ou até eu mesma, estou sofrendo com perda auditiva? Estou ficando com a minha audição comprometida. Tem alguns sinais básicos que a gente pode perceber facilmente. Então, se a pessoa começa a falar mais alto, é o primeiro sintoma. Começou a falar muito alto, já chama atenção. E aí começa a aumentar o volume da televisão muito, a gente percebe em casa. Começa a conversar e pedir para repetir, tem dificuldade para entender o que está sendo dito, especialmente quando é um ambiente de mais barulho, conversa em grupo. Então, a pessoa fica com muita dificuldade de se comunicar. E, por fim, uma dica muito importante é não escuta, não ouve sons mais agudos, mais fininhos, como a campainha, o toque do telefone. A gente percebe que o telefone está tocando e a pessoa ou a mesma gente não escuta. Então, esses são sintomas básicos para a gente perceber a perda auditiva. Mas, ô Bia, por exemplo, eu sou de família italiana. Todo mundo fala alto, fala gritado. Quem é de fora fala, nossa, por que vocês gritam e tal? Numa família... Parece briga. Parece briga. Quem ouve de longe jura que a gente está brigando. Então, numa família assim, numa pessoa que vive num ambiente assim, naturalmente a televisão está no volume alto, a gente fala. Como é que a gente vai identificar? Às vezes a gente não ouve o telefone tocando, porque está todo mundo berrando. Natural, né? mas uma coisa muito importante da gente chamar a atenção e a pessoa vai te dizer as pessoas escutam, mas não entendem. Falam muito isso, eu ouço, mas não entendo. Mais fácil da gente perceber é quando a conversa fica difícil. Por mais que eu esteja gritando, a pessoa não entende. Então, o que você falou? Repete, por favor. Então, essa dificuldade de comunicar que é que a gente vai perceber. O volume alto, tudo isso pode acontecer em situações diferentes, mas a compreensão de fala fica comprometida na maior parte dos casos. Então, quando é alguém próximo a mim, eu vou perceber que alguma coisa mudou. Vai perceber que alguma coisa mudou. No dia a dia da pessoa, às vezes no trabalho, numa reunião. Normalmente a gente conversava, agora precisei chegar mais perto, começo a direcionar muito o meu rosto. Então alguns movimentos vão mudando para que ela se sinta mais segura para conversar. Entendi. E aí, aos poucos, começa até a se isolar ou se afastar, porque não consegue mais comunicar. Às vezes a gente ignora esse sintoma, Exato. né? Ah, mas é meu avô, ele já tem uma idade, ele gosta de ficar quietinho no quarto dele. Será que ele gosta ou será que ele está com dificuldade de participar? Nesse caso, como é que eu posso ajudar a pessoa da minha família que eu estou percebendo que ela está se isolando por conta da perda auditiva? Olha, eu gosto de falar uma coisa muito importante. A gente percebe e às vezes a gente faz uma coisa muito feia, que é fazer piada. Então a gente fala, nossa, pai, você está surdo, hein? Vai lá usar um aparelho auditivo. Primeira coisa que eu digo é tenha um carinho, acolha uma pessoa, conversa, pergunta, você está sentindo que você está com dificuldade? Vamos no médico otorrinolaringologista, vamos fazer uma consulta. Se não tiver nada, já tira da frente. Se tiver, a gente vai cuidar disso. Então acolhe, trata com carinho, não faz piada, porque isso deixa a pessoa muito chateada e aumenta a resistência dela em relação ao problema. Não, e a pessoa fica com um certo pudor, né, Bia? Porque está sendo alvo de piada, né? Exatamente. Bom, então se a indicação do médico é do otorrinolaringologista, for usar como é que chama o aparelho? Aparelho auditivo. Aparelho auditivo. Isso. Como é que eu posso buscar informação confiável? Como é que eu posso me inteirar a respeito desse assunto? De aparelho auditivo. É natural a gente ir para a internet, né? Então a gente busca na internet, faz algumas pesquisas. Tudo bem fazer esse tipo de pesquisa, mas o ideal é consultar um fonoaudiólogo em um ambiente especialista, como uma fonoaudiólogo, empresa. Fonoaudiólogo, Bia? Como eu sou uma fonoaudióloga, Exato. Nós somos especialistas em adaptação, seleção e adaptação de aparelhos auditivos. Então tem que procurar uma empresa que seja especialista nesse ramo para consultar esse fonoaudiólogo. Então a gente na Audibel, as consultas não são pagas, por exemplo, então você consulta o fonoaudiólogo no primeiro atendimento, você já sabe todas as informações e entende principalmente, Regina, o processo de adaptação, que é um pouco mais longo e complexo do que a gente pensa. Tá, então o primeiro passo é marcar uma consulta. Sempre. Adorei, Bia. Tá bom? Bom, se você está vivendo essa situação, agende a sua consulta ou agende para uma pessoa que você ama, que você quer cuidar. Ligue 0800 466 8347. 0800 466 8347. Ou então acesse Audibel, simples assim, audibel.com.br e estenda a mão, né, para essa pessoa, ou mesmo se for o seu caso. Né? Porque às vezes ninguém percebe. Às vezes ninguém percebe, mas a gente sabe. E a gente às vezes tem vergonha de buscar a solução. Busca a solução. Audibel.com.br. Muito obrigada, excelente final de semana. Obrigada para você também. E volte, porque todo mundo que vem aqui eu convido para voltar. Voltarei. Até mais, então. Até mais.